Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem do Evangelho de Marcos que, olha, à primeira vista, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. É um momento que muitas vezes é mal compreendido e que levanta uma questão bem central sobre Jesus e seus laços mais íntimos. Então, vamos investigar isso juntos. E aqui está o X da questão. Por que Jesus, quando avisam que a mãe e os irmãos dele estão lá fora querendo vê-lo, parece simplesmente ignorar? Assim de cara soa como um gesto frio, né? Mas, como a gente vai ver, tem muito mais coisa acontecendo por trás dessa cena. Vamos visualizar a cena. Jesus está no meio do seu ministério, ensinando para uma multidão enorme, todo mundo ali pendurado em cada palavra dele. E é nesse exato momento que a família aparece. Só que eles não entram, eles ficam do lado de fora e mandam chamar. Agora, segura essa informação porque ela é crucial. E o próprio Evangelho de Marcos nos conta um pouco antes. Os parentes dele não estavam ali só para uma visitinha. Eles estavam genuinamente preocupados. Na verdade, isso é a continuação de um episódio em que eles achavam que Jesus tinha enlouquecido e queriam levá-lo embora. Isso muda toda a dinâmica do encontro, não é mesmo? Ok, mas antes da gente seguir, vamos dar uma pausa para entender uma palavrinha aqui que pode causar uma baita confusão. Quem exatamente eram esses irmãos? A resposta não é tão simples quanto parece. É que na cultura judaica daquela época, a palavra usada para irmãos era bem mais ampla. Era um termo que abraçava a família próxima como um todo, primos, tios, todo mundo ali do clã. Não era restrito a filhos dos mesmos pais como a gente costuma pensar hoje. Então, o importante é que existem várias interpretações que fazem todo sentido. A mais comum é que eles eram primos ou outros parentes próximos. Alguns teólogos mais antigos até sugeriram que poderiam ser filhos de José de um outro casamento. O ponto principal é que o uso dessa palavra não entra em conflito com a crença na virgindade perpétua de Maria. Beleza, então já entendemos melhor o quem. Agora vamos para o porquê. A chegada da família dele se torna o palco para um dos ensinamentos mais radicais de Jesus sobre o que realmente significa pertencer. Em vez de simplesmente se levantar e sair, Jesus faz algo que ninguém esperava. Ele olha para aquela multidão e lança essa pergunta no ar. Ele não está sendo desrespeitoso. Ele está transformando aquele momento numa oportunidade de ensino, preparando o terreno para algo muito poderoso. E aqui está a resposta dele. Essa é a chave de tudo. Jesus está redefinindo o conceito de família. Não mais pelos laços de sangue, mas por um vínculo muito mais profundo. Fazer a vontade de Deus. Ele está criando uma nova família. Uma família de fé. Essa comparação mostra bem essa virada de chave, né? De um lado, a família tradicional, baseada na biologia. Do outro, essa nova família que Jesus propõe, baseada na sintonia espiritual. Uma família que compartilha dos mesmos sentimentos, dos mesmos ideais do Mestre. Muito mais do que apenas o sangue. É uma família onde qualquer um pode entrar. Tá, mas e Maria? Como ela fica nessa história? Ao dizer isso, será que Jesus estava diminuindo a própria mãe? Foi uma rejeição pública? Olha, a tradição da igreja diz que não. Muito pelo contrário. Um teólogo muito antigo, conhecido como Venerável Beda, explica que Jesus não estava sendo negligente. Ele estava, na verdade, ensinando sobre a prioridade que a gente deve dar às coisas do Pai Celestial acima das obrigações do dia a dia. Ele estava colocando o espiritual em primeiro lugar. E para entender isso ainda melhor, tem uma frase de Santo Agostinho que é simplesmente genial. Agostinho diz que a verdadeira bênção de Maria não está só no fato dela ter gerado Jesus fisicamente. A honra maior dela está na sua fé, em ter acreditado e guardado a palavra de Deus no coração. Ou seja, longe de ser diminuída, Maria se torna um modelo perfeito dessa nova família espiritual. Afinal, quem melhor do que ela, que disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, para mostrar o que é fazer a vontade de Deus. Na verdade, ela é a primeira e a mais perfeita discípula de todas. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, a história se transforma. O que parecia um ato de exclusão, na verdade se revela um dos convites mais bonitos que Jesus já fez. Vamos recapitular a sequência. A família chega, criando ali um momento de tensão. Jesus usa essa tensão não para rejeitar, mas para ensinar. Ele dá uma nova definição de pertencimento e, com isso, ele expande sua família para incluir todo mundo que estava ali e, por extensão, todos nós. E esse é o pulo do gato. Jesus não está fechando a porta para a mãe e para os parentes. Pelo contrário, ele está escancarando a porta de um jeito tão radical que todo mundo que o escuta pode entrar e se tornar sua família. É um gesto de inclusão total.
E só um último detalhe que é super importante, o texto do Evangelho para logo depois desse ensinamento. Ele não diz que Jesus se recusou a falar com a família. A conclusão mais lógica que muitos comentaristas apontam é que ele aproveitou o momento para ensinar e logo em seguida foi sim encontrar com eles. A lição foi dada, mas a relação familiar não foi rompida. Aliás, parentes de sangue que se tornaram discípulos foram acolhidos, como Tiago, que depois se tornou um líder da comunidade de Jerusalém. E no fim das contas, essa passagem joga a pergunta de volta pra gente. Se a família de Deus é definida por nossas ações, pela nossa fé e não pelo nosso sangue, o que isso significa para nós hoje? É um convite para a gente pensar em como as nossas vidas refletem essa escolha, nos desafiando a viver de um jeito que nos torne de verdade parte da família de Cristo.